Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o primeiro domingo da Quaresma. De antemão, amado irmão e irmã, desejo para você uma santa e abençoada Quaresma, que seja um tempo de profunda conversão na tua vida e uma conversão autêntica de coração. E como primeira leitura, o texto que a Igreja nos apresenta se encontra lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 até o 9 e versículos de 1 até o 7 do capítulo 3, que nos diz assim: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento, e colheu um fruto. Comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Amados irmãos e irmãs, vamos começar com o que é apontado pelo capítulo 2. No capítulo 2 nos diz que o homem formou o homem do pó da terra, ou seja, o homem foi criado por Deus. O homem é uma criação divina, Deus sonhou conosco, Deus desejou cada um de nós, Deus nos projetou, Deus nos modelou, nos plasmou. Inclusive, o fato de termos sopro da vida vem do sopro de Deus. É interessante que sempre no contexto judaico, o fato de sopro, que vem de Deus, quer dizer que Deus nos dá a sua essência. Todos nós, como por exemplo o Catecismo nos aponta, somos capazes de Deus. Né? Todos nós somos templos do Espírito Santo. E aí nós nos tornamos seres vivos. Mas diz o texto que Deus então planta o jardim do Éden, deixa o homem lá, inclusive deixa também ele com a mulher, no caso que é Eva, e Deus faz brotar várias árvores, e lá no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E muita gente, às vezes, talvez por falha na interpretação, pode começar a achar que Deus proibiu o homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer que Deus não nos quer conhecendo, sendo seres inteligentes, pensando. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, a ideia do conhecimento do bem e do mal é porque nos levaria a ser aquele que decide quando algo é verdadeiro ou não, quando algo é certo ou não. Portanto, nós seríamos aí, aspas, donos da verdade. Aí está o grande problema. Todas as vezes que nós, seres humanos, queremos ser donos da verdade, nós estamos, no fundo, querendo ser maiores do que Deus, querendo ser mais do que Deus. E isso não pode acontecer. Não é essa a vontade do nosso Senhor. O nosso Senhor nos quer, na verdade, amados irmãos e irmãs, entendendo que é Ele que é aquele que regimenta, é Ele que é o verdadeiro juiz que decide o que é certo e o que é errado. Porém, lá no jardim havia uma serpente. E essa serpente vai então começar a conversar. E aí está o grande problema. Tanto Adão quanto Eva começam a dialogar com a serpente. Gente, nós não devemos dialogar com a tentação, nós não devemos dialogar com o pecado. Nada de achar, mas eu sou muito forte, mas eu já tenho muito tempo, eu já tenho muita experiência, eu sou muito espirituoso, eu rezo demais, então eu posso dialogar com o pecado. Com o pecado não se dialoga. Com o pecado nós fugimos, nós corremos. Nós temos que fugir, nós temos que correr. E aí, amados irmãos e irmãs,
A serpente vai dizer então à mulher, né? Começa a questionar. Vocês não podem comer das árvores do jardim? Como se fosse assim, Deus então proibiu? É como se fosse a ideia de os mandamentos são proibições, são prisões para vocês, os mandamentos não deixam vocês serem homens e mulheres livres, quer dizer que vocês estão em cárcere privado. É quase esse tipo de diálogo que a serpente está fazendo com Eva. Mas Eva diz, não, é só daquela árvore específica. E a serpente diz, não, é tudo mentira. Na verdade, vocês vão conhecer, vocês vão aprender. E aí a mulher começa a olhar com o olho totalmente atraente. A tentação nos leva a achar que o pecado é algo bom. O diabo tenta convencer os nossos corações que pecar é algo bom, saudável, gostoso. Chega, brilha aos olhos. Mas tudo porque Adão e Eva foram inventar de dialogar. E aí, amados irmãos e irmãs, na hora em que eles comem, Eva acaba dando também a Adão, Adão acaba indo na de Eva também, Maria vai com as outras, e os dois veem que estão nus e se escondem. Está aqui uma característica clara daquele que está desunido com o Senhor. A vergonha, o se esconder. Tá vendo? Aquele que está no caminho certo não tem vergonha de Deus, não se esconde, né? Não fica ali fechado, emborcado diante dessa situação. Aquele que na verdade está em Cristo tem tanta certeza que está no caminho certo que não precisa se esconder, vive em harmonia com o Senhor. E aí essa primeira leitura neste domingo já é para nos dar várias lições. Como eu já falei para vocês, a primeira delas, com o pecado a gente não deve dialogar. Segundo, nós não devemos ser donos da verdade. Quem tem a verdade é o Senhor. É Ele que vai ser a régua para nos dizer o que é certo e o que é errado. Né? Para que lado precisamos de fato ir. Terceiro, a harmonia com Deus não gera em nós vergonha. Mas se nós estamos desalinhados, em ruptura com a aliança que Deus faz conosco, nós vamos querer nos esconder. Nós vamos querer ficar ali, né, escondidos, como eles também ficaram. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, nessa quaresma, não dialogar com o mal, não desejar ser dono da verdade e não se esconder do Senhor. Pelo contrário, é tempo de voltar. É tempo para estar junto dele. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.